Excelente.com. E agora vamos falar mais especificamente da disciplina que vocês trabalham, né? Da pedagogia, conhecimento pedagógico de modo geral, vamos dizer assim, né? O que vocês poderiam orientar, né, a respeito de uma pessoa que quer fazer concurso público para a área de educação? A gente sabe que a parte das tendências pedagógicas, da LDB, enfim, essa parte toda é fundamental, é a parte mais importante da prova. Uma pessoa que está começando hoje, ou que tem muita dificuldade, ou que de repente a pessoa fez uma pedagogia, mas de repente não foi aquele curso que trouxe uma boa bagagem, a pessoa de repente não teve oportunidade de aprender muito na faculdade, e ela agora quer fazer concurso público e tem dificuldade. Onde vocês orientariam essas pessoas começar? Quais as dicas vocês teriam para elas? Né, assim, o que fazer para realmente começar o seu estudo e ser competitivo para um concurso na área de educação? Primeiro, para entrar para a prova professor. A prova professor tem tudo lá, gente. Lá numa prova, modéstia à parte, né, do nosso projeto. A prova professor. Número 1. E vamos lá, e por que, por exemplo, a gente está falando da prova professores, claro, porque é uma coisa que a gente constrói junto, né? Eu falo junto mesmo, ele sabe que a gente dá total autonomia para o professor montar o curso do jeitinho que ele acha que tem que ser, né? Eu acho que essa é a educação que eu acredito. Mas por que vocês acham que, por exemplo, o nosso treinamento da prova, por exemplo, transforma tanto? E porque o elogio que a galera faz ao trabalho de vocês dentro da plataforma, o pessoal não cansa de elogiar a aula de vocês. O porquê isso? Qual é a ideia que vocês trazem durante as aulas de vocês? O que vocês acreditam que realmente vocês aplicam dentro da prova ou dentro dos projetos de vocês pessoais que faz com que o aluno se identifique tanto e consiga aprovação em concurso? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente já foi concurseiro, a gente já foi aluno. A gente sabe o que o aluno precisa. Eu assisti vários tipos de aula, vários cursos de vários locais para fazer concurso de pedagogia e eu olhava assim, pô, essa aula tá chata pra caralho. Não sei se você essa aula tá chata pra caralho. A pessoa tá praticamente ali... Lendo a lei. Aquela aula assim, ó, a lei de diretrizes e bases da educação nacional. Não dá nem varia, voz, não brinca. Então, eu acho que esse é o diferencial. Inicialmente é pensar assim, pô, o que o aluno precisa? Então, esse é o diferencial da questão da prova. E eu acho muito importante para essa questão de que ele precisa fortalecer inicialmente as bases. Para mim, da parte de pedagogia, a gente sabe quais são as bases. A parte da faculdade, que muita gente às vezes tem e faz, às vezes, correndo, não fica tão boa. Então, se a pessoa fortalecer essas bases, que são ali para a nossa parte de pedagogia, currículo, didática, a parte de avaliação, a parte da parte histórica em si, como é que a pedagogia ela surgiu, né? A parte, inclusive, agora que está sendo uma tendência muito grande, metodologias ativas e ensino à distância, a parte de tecnologias educacionais. Então, essa base vai fazer com que o aluno, a partir disso, ele vai criando, né, esse volume de conhecimento em cima da pedagogia. E aí ele vai ter que depois, de repente, só um edital específico, vai ter que ver uma lei específica para aquele estado, para aquele município ou a nível federal, e complementar essa parte da base. Então, a gente aqui na prova professores tem essa ideia inicial de formar uma base muito boa para o aluno. E a partir disso ele vai construindo o seu conhecimento. Eu acho que a maior analogia que eu gosto de fazer é o alicerce, né? Sim. Você tem o alicerce forte, não se começa a construir na casa pelo segundo andar. Né? Então, vamos criar um alicerce forte. Né? Então, eu falo com eles, por exemplo, o alicerce forte na matemática, que é a minha parte. Você tem que saber as operações, né? Você tem que saber ali um cálculozinho de regra de 3, de porcentagem. Tanto que o meu curso de matemática, a gente começa por aí. Cara, vamos lá, vamos rever as operações, vamos trabalhar fração, número negativo, vamos trabalhar essa sua base. Porque tudo que vier depois vai depender disso. Entende? Não adianta eu querer te explicar lá a parte de geometria, de funções, de PA, PG, se você não sabe nem o básico. Então, primeiro vamos criar essa base. Só que o problema é que nem todo mundo tem essa paciência, né? O pessoal já quer aquela coisa... Antecipar as etapas. Quer antecipar as etapas, né? Então, acho que a primeira coisa seria essa, construir a base.
Eu acho que é interessante a gente pensar a partir de David Alsbo, né, a ideia do que você acabou de falar, a aprendizagem é significativa. Aquele conteúdo precisa ter significado para você. Então, quando o Alsbo vai falar dos subsunsores lá, né, que é esse gancho, os subsunsores são os ganchos dos conteúdos. É isso, você precisa estar olhando, porque assim, a gente faz uma faculdade, né, de pedagogia, e em muitas das faculdades... O gancho seria você trazer aqui para a sua link, associar para o concreto. A gente procura fazer muito isso, né, tanto o Jonas quanto eu, a gente troca muita ideia sobre isso. A gente já foi aluno, né, desses processos de seleção, a gente estudava para esses processos. Então a gente sabe que quando a gente pega um conteúdo, por exemplo, né, LDB, eu pego uma aula da LDB, o cara abre o artigo assim, artigo 1, a educação é dever de todos. Cara, isso está escrito na lei. Agora, peraí, vamos pensar, a educação, olha só pessoal, lá na sua casa, na escolinha da Tieteteca tem isso. Então, vamos pensar aqui agora como que isso cai numa questão. Fazer esses links com a realidade vai fazer com que você lembre na hora da prova. Estamos aqui, por exemplo, a questão aqui, caneca. O que se entende sobre caneca? Onde você viu uma caneca na sua vida? Sim. Aí você vai trazendo isso para a realidade do seu aluno. Poxa, minha caneca, eu lembro da caneca da minha avó. Ah, legal, essa caneca da sua avó, ela está linkada a quê? O que você lembra? Qual é a sua memória? Memória afetiva. Então, quem fala sobre isso é Henri Vallon. Aí pronto, você já vai... Opa, eu vou lembrar da caneca do podcast Henri Vallon. É um autor que fala sobre afetividade e emoção. Então, toda vez que eu lembrar, quando aparecer uma questão sobre Henri Vallon, eu vou lembrar da caneca do podcast do FL lá. Então, eu vou lembrar da Henri Vallon. É esse tipo de situação que a gente procura construir nas nossas aulas. É você trazer conhecimento numa base que você já tem, né? Você já tem conhecimentos prévios. Agora você agrega, acopla isso, né, a conhecimentos que você contextualiza. Contextualiza. Isso é, inclusive, técnica de memorização, né? A gente usa muito isso, né? Sim. Por exemplo, mnemônicas. Às vezes o pessoal fala assim, pô, Felipe, às vezes tu me dá um número de telefone, fala teu celular aí. Aí quando tu fala, eu gravo o telefone. A pessoa, tu grava porque é professor de matemática. Não, porque eu associo os números a números que eu já tenho na minha cabeça. Então, por exemplo, se você fala 07, eu vou associar ao número que eu gosto. Eu gosto muito do 7. Do 33 eu gosto também, a idade de Cristo eu gosto também, sabe? Ou então meu canal favorito, ou o ano que eu nasci, ou o ano que minha avó nasceu, que meu pai nasceu, ou, sabe, uma data de aniversário de alguém da família. Então, eu vou associando a números que eu já tenho gravado. Ou então o número da minha casa, já aconteceu isso. O pessoal fala, é o número da minha casa, isso aí. Então, aquilo ali eu já tenho gravado. Então, eu acabo usando coisas que eu já tenho na memória para poder decorar outras coisas. Seria mais ou menos essa ideia, né? Uma das coisas que a gente procura muito aplicar aqui na prova é a ideia da imagem. Assim, a gente tenta, na medida do possível, para também não ficar muito exaustivo, utilizar imagens, porque a imagem fala muito. Você vai botar ali um mnemônico sobre chave. Você coloca uma chave, pronto, você vai lembrar. Que na BNCC está falando de conhecimentos, habilidades, valores, você vai lembrar disso aí. Então, a gente procura trabalhar esse visual, né? Mexer com os sentidos. Eu tenho um mnemônico bem interessante também na questão do bigode. Geralmente eu uso bastante esse mnemônico. A maioria dos alunos, quando falam, esse mnemônico aí não esqueci mais. Muito bom. É o próprio nome deles, né? Então, vai falar bigodes Piaget, aí eu falo das bases, né? Bigodes Piaget, o que é isso? Se você não tiver a base lá de pedagogia, você não vai saber. Não vai entender. Não vai entender, né? Aí você vai localizar isso. Isso aqui está dentro das teorias da aprendizagem, isso aqui tem a ver com os teóricos da aprendizagem. Só que aí, o que eu fiz? Nesse mnemônico, eu utilizei o próprio nome deles, né? Vygotsky e Piaget. Piaget, qual a primeira palavra? Pia. A pia geralmente fica dentro de casa, não fica fora. A pia que você tem fora, pensa na pia da cozinha, por exemplo. Pia dentro, que é a ideia do Vygotsky, é essa, uma coisa de... Piaget, a Piaget da pia dentro de você. Né? Aprendizagem se dá de dentro para fora. Né? E o Vygotsky tem a parte do final, Vygotsky, esse Sky, né? S-K-Y. Sky, em inglês é céu, o céu fica do lado de fora. Então a ideia dele é de fora para dentro. Cultura, a mediação cultural. Esse mnemônico ajuda pra caramba na hora do seu concurso, na hora da sua prova. Isso você pode esquecer de toda a aula que a gente vai dar. Aí você vai lembrar na hora da prova. Pia dentro, sky, céu, fora. É o que vai ficar. Outro mnemônico que você usa, eu até me aproprio às vezes, é a ideia da verificação e avaliação. Que tem diferenças. A verificação tem na palavra lá, fica. Verifica, então fica. É algo congelado.
Né? A avaliação é a avaliação. A gente destaca como ação, como que é um processo. Então, essas coisas, aos pouquinhos, a gente vai tentando destacar, coloca uma imagem de um gelo, de um movimento, e a gente procura aplicar isso aqui dentro da prova. E esse é o nosso papel como professor, né? Trazer essa estratégia. Facilitar para o aluno entender. Professor / facilitador. Sim. Jamendo.com